today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos então agora classificar os nossos movimentos nessa terceira parte de cinemática vetorial. Eu quero falar especificamente a respeito da classificação dos movimentos em movimento retilíneo, uniforme, movimento retilíneo retardado, movimento, e levar em consideração como que a cinemática vetorial se encaixa nesses movimentos. Ou seja, como vai ser a aceleração tangencial, como vai ser a aceleração centrípeta, o que vai acontecer com o módulo da velocidade, tá? Vamos aqui então para o nosso primeiro tipo de movimento. Vamos considerar então um movimento retilíneo e uniforme. O que eu considero como sendo um movimento retilíneo e uniforme? Aquele tipo de movimento onde a velocidade é constante e diferente de zero. Então, no movimento retilíneo uniforme, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui uma determinada trajetória retilínea, onde eu vou orientar da esquerda para a direita como sendo positiva, e aqui eu vou ter um determinado móvel que se movimenta ao longo dessa trajetória. Se o meu movimento é uniforme, o que vai acontecer? Eu vou ter uma velocidade vetorial que vai ser constante e diferente de zero, certo? E eu vou ter uma direção constante também, ou seja, o meu móvel vai percorrer uma trajetória retilínea com velocidade constante e com direção constante sempre horizontal. O que acontece com as acelerações no meu movimento retilíneo uniforme? A minha aceleração tangencial ela é igual a zero, porque o meu movimento é uniforme, ou seja, não há variação de velocidade, e a minha aceleração centrípeta também vai ser igual a zero, porque eu não tenho uma trajetória curvilínea. Ou seja, entre outras palavras, a minha aceleração vetorial ela vai ser sempre igual a quanto? Igual a zero. Então, o movimento retilíneo uniforme é aquele movimento onde a minha aceleração é zero e a minha velocidade é constante e diferente de zero. Beleza? Pessoal, vamos aqui então para o nosso segundo tipo de movimento, que é o movimento retilíneo e retardado. Então, ou seja, aqui eu tenho uma determinada trajetória retilínea. Deixa eu fazer ela aqui, ó. Aqui eu tenho uma trajetória retilínea, estou considerando a esquerda para a direita como sendo positiva, e eu vou colocar um móvel que está andando a favor dessa trajetória. Então ele vai ter uma determinada velocidade v. Se o meu movimento é um movimento retardado, o que isso significa? Significa dizer que ele está desacelerando. Significa dizer que ele está diminuindo a sua velocidade. Então, ou seja, contrário ao movimento do móvel, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma aceleração tangencial contrária ao movimento. Então, tem aqui a minha velocidade vetorial e a minha aceleração tangencial contra o movimento. Então, o que significa isso? Significa dizer o seguinte, que se o meu movimento é um movimento retilíneo retardado, a aceleração tangencial é diferente de zero, beleza? Se o meu movimento é um movimento retilíneo, a minha aceleração centrípeta é igual a zero. Então, isso vai implicar em uma aceleração vetorial igual à aceleração tangencial. Então, a minha aceleração vetorial coincide com a minha aceleração tangencial, que é negativa. Tá? Isso vai me levar ao seguinte condição. O meu vetor velocidade, ele vai diminuir, ele diminui à medida que o tempo passa, ele vai ter uma direção que é constante e coincide com a trajetória, e eu vou ter um ângulo de 180 graus, eu vou ter um alfa de 180 graus entre quem? Entre o meu vetor velocidade e o meu vetor aceleração tangencial, tá? Por isso a minha velocidade vai diminuir. Pessoal, o nosso terceiro tipo de movimento é um movimento retilíneo e acelerado. Então tem aqui uma trajetória retilínea, da esquerda para a direita como sendo positiva, beleza? Aqui agora eu tenho um móvel que vai andar a favor da trajetória, então ele vai ter uma velocidade v
associada a ele, uma velocidade vetorial. Se o meu movimento é um movimento acelerado, o que isso significa? Significa dizer que a aceleração tangencial tem a mesma direção e o mesmo sentido do meu vetor velocidade. Então, em outras palavras, o que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, que a minha aceleração tangencial é diferente de zero, a minha aceleração centrípeta é igual a zero, porque eu tenho uma trajetória retilínea. A minha aceleração vetorial, que é a aceleração que realmente o móvel possui, coincide com a minha aceleração tangencial. Simples, isso. E outra coisa, o que acontece então com o módulo do meu vetor velocidade? O módulo do meu vetor velocidade, ele vai aumentar, ele aumenta à medida que o tempo passa, e ele vai ter sempre uma direção constante que coincide com a minha trajetória retilínea, beleza? E o ângulo formado entre o meu vetor velocidade e o meu vetor aceleração é um ângulo de 0 graus. Por isso, a minha velocidade aumenta à medida que o tempo passa. Beleza? Pessoal, o nosso quarto movimento é o movimento curvilíneo e uniforme. Tá? Vou considerar o objeto andando no sentido horário como sendo positivo. Beleza? E eu vou considerar aqui então um móvel nessa posição aqui em cima, aqui na minha trajetória. Tá? Tá andando a favor da minha trajetória no sentido horário. Então presta atenção, se o movimento é um movimento uniforme, curvilíneo uniforme, ele vai ter uma determinada velocidade, que vai ser sempre constante, diferente de zero. Então, ou seja, ele vai ter uma velocidade constante e diferente de zero. Isso vai implicar em um quê? Em uma direção que varia, ou seja, o meu vetor velocidade, a direção dele vai mudando à medida que ele for caminhando. Então aqui é horizontal, quando ele estiver nessa posição aqui, a direção do vetor velocidade é vertical, vai ficar horizontal de novo, vai ter em determinados momentos que vai ter uma direção oblíqua, certo? Então, ou seja, se o meu movimento é um movimento curvilíneo e uniforme, significa dizer que a velocidade dele é constante, diferente de zero, e que a direção do meu vetor velocidade varia à medida que ele caminha ao longo dessa trajetória curvilínea. Beleza? Com relação à aceleração, o que a gente pode falar? A aceleração tangencial é igual a zero, porque o movimento é uniforme. E a aceleração centrípeta é diferente de zero. Ou seja, o meu vetor velocidade, o meu vetor aceleração, desculpa, coincide com a aceleração centrípeta do movimento. Beleza? Então, ou seja, se eu quero determinar o meu vetor aceleração, basta eu encontrar a minha aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre r. Beleza? Então esse é o nosso quarto tipo de movimento, movimento curvilíneo uniforme. Aquele movimento que vai ter velocidade constante, diferente de zero, a aceleração tangencial é igual a zero, a aceleração centrípeta diferente de zero, e isso implica em uma aceleração vetorial que coincide com a minha aceleração centrípeta, ou seja, v quadrado sobre r. Beleza? E a direção do meu vetor velocidade vai sempre variar, ela vai mudar à medida que o meu móvel for caminhando ao longo da minha trajetória curvilínea. Beleza? Pessoal, o nosso quinto tipo de movimento é um movimento que nós chamamos de movimento curvilíneo e acelerado. Então aqui eu tenho uma determinada trajetória que no sentido horário é positivo, tá? Vou colocar um objeto em alguns pontos aqui. Então tem aqui um primeiro ponto, ele está andando a favor da trajetória. Aqui eu tenho um segundo ponto, aqui eu tenho um objeto ocupando um terceiro ponto, e aqui eu tenho um objeto ocupando um quarto ponto. É o mesmo objeto, tá? Faz de conta que está certinho, que tem uma bolinha bonitinha aí.
Então tem aqui, ó. Se o meu movimento é um movimento curvilíneo e acelerado, o que acontece com a minha velocidade? A minha velocidade, ela vai aumentando à medida que o meu móvel vai caminhando. Então a velocidade, ela aumenta, ela aumenta à medida que o móvel vai caminhando. Beleza? Então o que eu posso dizer com relação à velocidade? A velocidade aumenta, porque o meu movimento é um movimento acelerado. Por que a velocidade aumenta? Porque como o meu movimento é um movimento acelerado, esse móvel ele vai possuir uma aceleração tangencial constante, certo? Na mesma direção e no mesmo sentido do meu vetor velocidade. Por isso que a minha velocidade vai sempre aumentar. Então, ou seja, eu vou ter uma aceleração tangencial diferente de zero e constante. Beleza? E o que acontece com a minha aceleração centrípeta? A minha aceleração centrípeta, ela vai estar sempre dirigida ao centro. Porque a aceleração centrípeta que vai ser responsável por fazer com que esse carinha descreva uma trajetória curvilínea. Certo? Então veja bem. Movimento curvilíneo acelerado. O que acontece com a minha velocidade? Com o meu vetor velocidade? O meu vetor velocidade vai sempre aumentar à medida que o tempo for passando. Por que ele aumenta? Porque eu tenho na mesma direção e no mesmo sentido do meu vetor velocidade, eu tenho uma aceleração tangencial constante diferente de zero. Beleza? E o responsável por fazer com que esse carinha descreva uma trajetória curvilínea é a minha aceleração centrípeta, que também vai ser diferente de zero. Ou seja, se eu quero determinar a aceleração vetorial do movimento, eu tenho que levar em consideração o quê? As minhas duas componentes. Eu tenho que levar em consideração a minha componente tangencial da aceleração e a minha componente centrípeta da minha aceleração. Então aqui vai estar a minha aceleração vetorial, sempre oblíqua em relação à minha velocidade. Se eu quero determinar o valor da minha aceleração vetorial, eu parto por teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a AT ao quadrado mais AC ao quadrado. Beleza? Então, no movimento curvilíneo acelerado, o que você tem? Você tem uma velocidade aumentando à medida que o tempo passa. Você tem uma aceleração tangencial constante e diferente de zero, na mesma direção e no mesmo sentido do meu vetor velocidade. Você tem uma aceleração centrípeta sempre dirigida ao centro da curva, por isso que o meu objeto vai descrever uma trajetória curvilínea, uma trajetória circular, por exemplo. E se eu quero determinar a minha aceleração vetorial, é só eu fazer o quê? Aplicar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a AT ao quadrado mais AC ao quadrado. Beleza? E uma outra coisa muito importante. O ângulo formado entre a aceleração vetorial A e a velocidade vetorial, o ângulo formado, o nosso ângulo alfa, ele vai ser sempre o quê? Maior que 0 graus e menor que 90 graus. Beleza? E menor que 90 graus. Beleza? O que implica em um movimento acelerado. Correto? Pessoal, e para fechar essa nossa videoaula, nós temos o movimento curvilíneo e retardado. Tá? Vou colocar aqui um determinado objeto em 4 posições distintas. Tá? Tem aqui o objeto numa primeira posição, numa segunda posição, terceira e quarta posição. Então tem aqui agora o movimento curvilíneo e retardado. Se o movimento é retardado, o que acontece com o meu vetor velocidade? Ele vai diminuindo. Beleza? Então, seja o meu vetor velocidade, ele vai diminuir
à medida que o tempo for passando, tá? Então, o meu vetor velocidade vai diminuir a sua velocidade à medida que o tempo passar. Por que a velocidade diminui? Porque no sentido contrário ao meu vetor velocidade, na mesma direção do meu vetor velocidade, mas no sentido contrário ao meu vetor velocidade, o que eu vou ter? Eu vou ter uma aceleração tangencial constante e diferente de zero. Então eu vou ter aqui uma aceleração tangencial sempre constante, na mesma direção, porém no sentido contrário ao meu vetor velocidade, certo? Então o que a gente tem então? Fazendo com que esse objeto descreva uma trajetória curvilínea, nós vamos ter aqui então uma aceleração centrípeta, que é sempre dirigida ao centro e que também vai ser o quê? Constante e diferente de zero. Tá? Beleza? A aceleração centrípeta. Correto? Então o que a gente pode dizer com relação a isso? Nós podemos dizer o seguinte, que nós vamos ter uma velocidade cujo módulo do vetor velocidade diminui à medida que o tempo passa, certo? Nós vamos ter um vetor velocidade cuja direção dele vai mudando à medida que esse objeto passa por pontos diferentes na trajetória curvilínea. Então, ora ele vai ter uma direção horizontal, ora ele vai ter uma direção vertical, ora ele vai ter uma direção oblíqua e assim vai. Então, ou seja, o meu módulo do meu vetor velocidade vai sempre diminuir. A direção do meu vetor velocidade vai sempre variar, certo? E com relação à minha aceleração, o que a gente pode dizer? Que eu vou ter uma aceleração tangencial constante, diferente de zero, que tem a mesma direção e o sentido contrário ao do meu vetor velocidade. Eu vou ter uma aceleração centrípeta que é constante diferente de zero. Isso vai implicar em quê? Em uma aceleração vetorial, certo? Essa aceleração vetorial, ela pode ser encontrada aplicando o teorema de Pitágoras. Beleza? Aqui eu tenho a minha aceleração vetorial. Desculpa, está no sentido contrário, tá? A aceleração vetorial ela é formada com relação à minha aceleração tangencial e à minha aceleração centrípeta. Então aqui vai estar a minha aceleração vetorial. E se eu quero encontrar o módulo da minha aceleração vetorial, basta eu fazer o quê? Eu aplicar o teorema de Pitágoras. Então a ao quadrado é igual a AT ao quadrado mais AC ao quadrado. Beleza? Então, ou seja, e outra coisa, o ângulo formado entre a minha aceleração vetorial e o meu vetor velocidade é sempre um ângulo que vai ser o quê? Alfa maior que 90 graus e menor que 180 graus. Tá? E isso vai fazer com que o módulo da minha velocidade sempre diminua. Então, ou seja, no movimento curvilíneo retardado, nós temos uma velocidade que diminui à medida que o tempo passa, uma direção de velocidade variável, uma aceleração tangencial diferente de zero e constante, uma aceleração centrípeta diferente de zero e constante. Então, ou seja, se eu tenho a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, então eu vou ter uma aceleração vetorial, que pode ser encontrada pelo teorema de Pitágoras. E o ângulo formado entre a minha aceleração vetorial e a minha velocidade é um ângulo compreendido entre 90 e 180 graus. Tá? Pessoal, finalizo aqui então essa nossa videoaula. Espero que tenha ficado claro para todos a cinemática vetorial. Abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau! Feels the way I do about you now.